Hoje vamos conversar sobre dicas para o traço de caráter rígido, ou seja, as pessoas que já se identificaram, sabem exatamente como elas funcionam. O traço de caráter rígido é um traço de caráter que diariamente está aqui nos meus atendimentos, seja no consultório ou seja nas plataformas online. Mas, mais do que a identificação do traço de caráter rígido, existe um comportamento e uma necessidade. O que seria isso? Seria traços que funcionam na dor e esses mesmos traços que funcionam no recurso. Ou seja, cada tipo de traço de caráter existe um melhor funcionamento, existe um ambiente adequado. E a gente só descobre isso, claro, que durante a consulta, durante todo um trabalho terapêutico. Não existe uma tabelinha onde a gente consegue consultar, mas existe o quê? Indicativos. Então, é esses indicativos que eu quero participar e compartilhar com vocês hoje aqui. As pessoas que têm exatamente o traço de caráter rígido, elas têm uma maneira de se comportar, porque na vida e no sistema límbico, ou até mesmo no seu sistema central, foi desenvolvido um traço de caráter em que aquela pessoa, ela fosse e tivesse um comportamento do tipo. São pessoas extremamente perfeccionistas, são pessoas que adoram o palco, adoram aparecer, elas têm bastante busca para o perfeccionismo, mas fazer as coisas com velocidade. Também tem uma característica interessante nesse traço, que é bastante formosura na sua estética. São pessoas muito bem harmoniosas no corpo físico mesmo. Eu estou falando das questões físicas. São pessoas que têm bastante harmonia entre toda a parte do corpo. São pessoas que gostam muito de cuidar do corpo, que gostam sempre de estar perfeito com o corpo. Então são pessoas muito vaidosas. Essas pessoas, elas são incríveis, elas têm recursos incríveis, fazem as coisas com velocidade, como eu disse, e fazem as coisas com muita perfeição. Só que o perfeccionismo delas é o perfeccionismo do jeito delas. São pessoas que só encontram perfeccionismo porque foram elas que fizeram. Então, se outra pessoa executar ou fizer exatamente o que ela fez, não vai sair perfeito. Porque o rígido, ele entende que só sai perfeito e fica perfeito quando ele mesmo faz ou ela mesmo se propõe a fazer. Porque ninguém faz do jeito do rígido, ninguém é igual. Principalmente também é uma característica. Os rígidos não gostam nunca, jamais, de ser comparados, porque eles são únicos. Eles querem ser únicos, eles se comportam como únicos, eles fazem as coisas extraordinárias acontecerem, porque fui eu que fiz. Então, se eu que fiz, ninguém sabe mais fazer do jeito que eu faço. São incríveis os traços de caráter rígido. Eles têm um comportamento bastante acelerado, são bastante impacientes, não têm muita paciência, principalmente com gente lerda, porque eles fazem as coisas com bastante velocidade. Tá, Eli, mas da onde vem tudo isso? Como é que você fala tudo isso? Da onde que vem? Quem que inventou isso? Não fui eu que inventei. A ciência e a literatura científica, elas nos dá um caminho de existência aonde isso começou e aonde foi formado e depois desenvolve para o resto da vida até o último dia de vida desse traço de caráter, tá? Não é um traço de caráter clínico e nem patológico, é um traço de formação que o sistema límbico identificou e principalmente no comando central fez com que estivesse imprimido nesse traço esse comportamento.
E é exatamente desse ponto que eu começo a falar, que houve uma existência, houve um início para que esse traço de caráter fosse formado. E que início é esse? Aonde que é? Começa exatamente por volta dos 4 anos, 5 anos e termina no máximo ou antes dos 6 anos de idade. Porque é o traço que vai disputar o pai ou a mãe. Isso tem uma conotação entre o masculino e o feminino. Ou seja, X e Y. Na ciência, os meninos, eles vão sempre disputar a mãe com o pai. E as meninas vão sempre disputar o pai com a mãe. Porque elas querem que o pai seja o primeiro par da vida delas. E, no caso dos meninos, querem que a mãe seja o primeiro par da vida deles. E nessa parte que começa a existir essa disputa, é onde nasce o traço de caráter rígido. Porque o rígido ou a rígida, ela entende que eu sou o escolhido. Ou ela é a escolhida. Então, eu preciso ser cada vez mais destaque nesse ambiente onde esse mundo vive em pares. Então, para eu me destacar nesse mundo em pares, eu preciso ser escolhida ou escolhido. E é aí que acontece no caso das meninas escolherem o pai e os meninos escolherem a mãe. É algo totalmente científico em que o Freud vai explicar a gente nessa questão do pai e mãe, nessa identificação da fase da vida. Então,